Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre que você está tendo uma amizade com uma pessoa que ela é falsa e é narcisista? E aí geralmente quando uma pessoa ela é diagnosticada realmente com narcisismo, ela não consegue sentir nada pelo outro. Então se ela não consegue sentir, ela também não consegue acreditar. Então você está conversando com essa pessoa, mas geralmente ela não acredita no que você está falando, ela não consegue sentir o seu sentimento, então ela só usa das pessoas. Você está falando uma coisa, a pessoa está pensando outra e ela não consegue acreditar em você, nem você vai conseguir ajudar essa pessoa ao perceber que ela é narcisista. Porque ela não quer ouvir, ela não crê, ela não quer mudar, ela não quer saber. Então você tem que entender, diagnosticar pela visão, a razão do sentimento da pessoa. Porque todo narcisista, ele só usa você. Ele só se satisfaz com você se ele tiver o controle de você. Ele está o tempo todo mentindo, fingindo e se omitindo. Então, eu vou ensinar para você perceber pela visão, na expressão, na razão da pessoa. Porque você consegue ter uma amizade com uma pessoa sem sentimentos, porque ela finge o sentimento. Então, você se aproxima da pessoa e você consegue conversar com essa pessoa. Você consegue falar com a pessoa e a pessoa consegue interagir com você, mas não com profundidade, não com verdades, entende? Então, pela visão, se Deus mostrar para você sobre o narcisismo, você vai ser convencido pela visão do sentimento que está dentro da pessoa. Então, só Deus revela isso para você. Então, como é que Deus revela para você? Para que você perceba que na comunicação tem como você descobrir a razão daquela pessoa, a emoção da pessoa. Ela vai demonstrar na aparência dela. Se você for falar com ela, se você for falar com ela a respeito de outras pessoas, você consegue interagir com a pessoa. Se você falar com ela a respeito dela, às vezes ela consegue interagir com você. Mas se você for falar de você, você vai perceber, dependendo do que você for falar com essa pessoa. Quer dizer, se você estiver falando dos seus problemas, se lamentando com essa pessoa, ela até vai conseguir lhe ouvir. Ela vai gostar de lhe ouvir. Mas você vai perceber na aparência da pessoa como ela muda, como a expressão dela, ela fica feliz de ouvir você falando mal de você, se lamentando, murmurando, porque ali ela está se comparando. E na comparação, na competição, a emoção dela é jogada a ela se sentir bem com a sua murmuração, com a sua vitimização. Mas quando você falar bem de você, você for contar algo bom seu, ela não consegue nem sequer lhe ouvir. Ela vai desfazer. Então, geralmente, quando uma pessoa ela é narcisista, você começa a conversar com uma pessoa a respeito de algo bom, você vai perceber ela minimizar algo seu, ela vai minimizar aquilo que você conseguiu, tipo, eu não vejo nada demais nisso que você conseguiu. Não sei por que essa alegria toda sua. Ou sabe quem vai gostar disso que você tá conseguindo ou querendo fazer? Fulano. Ela vai mostrar para você que o seu projeto não é bom, que a sua alegria é exagerada, ela não consegue ter sentimentos nenhum por você. Então vai depender do que você fala. Vai depender da razão do que você fala. Porque quando você tem uma amizade com uma pessoa narcisista, ela busca aprender o máximo sobre você. Ela busca estudar o máximo o que é que mexe em você, o seu sentimento.
Então ele acredita saber tudo sobre os outros, mas sobre ele não quer saber. E aí você vai descobrir que se você for falar com essa pessoa, se for falar mal de alguém, ela vai gostar, ela vai querer saber. Se você for falar mal de você, ela vai ficar feliz. Mas se você for falar bem de você, você vai ver que ela não vai conseguir vibrar com você na sua alegria, na sua satisfação. Ela não vai ver razão para isso. Por quê? Porque ela carrega uma falsidade com você, lidando com você, porque ela vive competindo com você, se aproveitando de você, mentindo para você, e você não vê nada disso. Entende? Então, Deus explica que isso é uma pessoa que ela é avarenta de coração. O que quer dizer uma pessoa avarenta de coração? Uma pessoa que não tem sentimentos bons. Então, a palavra não entra mais no odre dessa pessoa. Ela não consegue acreditar em nada que você fala. Ela tem que ter uma razão para lidar com você. Porque é uma pessoa avarenta de coração. Quando fala em coração, Deus está falando em sentimentos. Então, quer dizer, se ela é avarenta de coração, porque ela não tem sentimentos. Então, ela usa a estratégia, ela busca uma razão de lidar com você. E você não vê. Entende o que Deus explica? Então, quer dizer, como é a comunicação com uma pessoa que ela é narcisista? É uma comunicação muito rasa. Ela vai ter que ter uma razão e um motivo para lidar com você. E você não consegue ver, a não ser que seja Deus que mostre isso para você. Porque ela tenta até fugir de certo tipo de comunicação. Ela tenta se esconder ao máximo a razão da alma dela. O sentido do sentimento dela que ela lidar com você. Por isso a ciência chama do narcisismo, que não é uma doença, mas é um comportamento, é tipo uma personalidade da pessoa. Dificilmente alguém vai conseguir ajudar essa pessoa porque ela não se vê assim, ela não quer ouvir que ela é assim. Então mesmo quando você vai falar com ela que ela tem algum defeito, ela nega, ela tenta esconder de você. Entende? Então você só consegue mais conversar com essa pessoa se for para falar mal de outras pessoas. Se for para falar a respeito do assunto que ela quer falar. Se ela vê algum proveito no assunto que você vai falar. Por isso, é muito difícil você lidar com o narcisismo. É muito difícil. E onde Deus explica isso para que você entenda? Em Ezequiel 34:30, Deus explica sobre a avareza de coração. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falando de ti junto às paredes e nas portas das casas. Quer dizer, ele só sabe falar mal. O narcisista, ele só sabe falar mal. E fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. Você vai perceber que a palavra dessa pessoa, o que é que procede de dentro dela? Então ela vai usar o máximo de esperteza, de sabedoria ao seu respeito, para ela lidar com você. E ele vem a ti, como um povo costumava vir, e se assenta diante de ti, como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obra. Ele ouve as suas palavras, mas ele não consegue ser convencido, ele não acredita em nada que você fala. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a sua avareza. Ele lisonjeia, quer dizer, você fala mal das pessoas, ele acredita, ele dá um que acredita, porque é o que ele quer ouvir. Entende? Então ele interage com você com uma razão, mas você vai ver a satisfação dele ao você falar de você ou dele. Se você falar de você
ou falar dele, você vai ver na comunicação a falta de razão. Ou a pessoa muda de assunto, ou ela desconversa sobre o assunto, porque ela não tem profundidade, é uma pessoa rasa nas emoções. Então ela foge para não sentir, para que você não perceba o real sentimento que ela tem por você. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a sua avareza, porque não tem sentimentos. E eis que tu és para eles como uma canção de aves, de amores, como uma canção de amores. Quer dizer, você conversa com ele, é como uma canção para ele, mas tem que ter algum sentido a conversa, porque ele vive protegendo o sentimento dele. Então, eis que tu és para ele como uma canção de amores, de quem tem voz suave, e que bem tange. O que é que Deus está explicando aqui? Ele tange, ele leva um sentido, a conversa leva para um sentido do sentimento que ele sente ao conversar com você, porque ele está o tempo todo tangindo os sentimentos, para que assim você não perceba o que realmente ele sente por você. A inveja que ele sente por você, o prazer que ele tem em ouvir você falar mal de você e o desprazer que ele tem a ver você contando alguma glória da sua vida. Então, quando você fala algo de você, você tem que ter conhecimento para descobrir o tamanho da falsidade da pessoa. É isso que Deus está explicando, porque ele tange bem os sentimentos. Ele domina os sentimentos. Então Deus diz: eis que tu és para eles como uma canção de aves, de quem tens voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe em obra. Ele ouve, mas ele não tem sentimento mais com as palavras. Por isso ele não acredita em tudo que você fala, ele não quer saber sobre tudo, não é todo assunto que você consegue conversar com essa pessoa, porque ele foge do assunto. Mas quando vê isto, por que Deus está explicando isso? Mas quando vê isto, que essa pessoa já chegou a esse nível, a esse ponto, quando você vê isso, quer dizer, é uma pessoa que a palavra não penetra mais nela, ela não tem sentimentos mais por ninguém. Por qual razão? Porque está condensada a emoção dentro dela. Ela já sabe as razões dela. Ela já estudou a respeito do sentimento do outro que ele está lidando. Entende por que é que você só vai conseguir descobrir que você tem um amigo narcisista, que a pessoa só se aproveita de você, mas ela não tem sentimentos por você? Só quando Deus lhe mostra. Porque a pessoa, ela mente até para ela mesma. Ela está tangendo os sentimentos. Então Deus diz: mas quando vê isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Ele está vivendo a palavra dele. É isso que Deus está explicando. Ele está vivendo a forma dele ver o mundo. Ele está vivendo a palavra. Então ele só sabe falar mal. E então ele busca uma razão da satisfação do coração dele. Porque ele não crê que a palavra tem algum sentido e alguma razão. Então ele vai buscando a satisfação dele. Então quer dizer, quando é que você descobre que você está lidando com uma pessoa narcisista? Você só consegue falar com essa pessoa se for a respeito de outras pessoas, ou se você estiver falando mal de você, porque você vai perceber a satisfação que ela tem, que ele tem. Ou então a pessoa, ela só sabe falar mal dela, ela não deixa você falar de você. Você começa a falar de você, ela já fala dela. O tempo todo ela está falando dela. Ela minimiza os seus problemas, maximiza os problemas dele. Cada um busca a sua forma de defender o seu próprio sentimento, a sua própria razão. Então Deus diz, mas quando você vê isso, você não consegue mais ajudar essa pessoa, porque ela está cumprindo a palavra, ela está vivendo da razão e do sentido que ela criou dentro dela. Então, mesmo que você perceba e você queira dizer, fulano, eu estou falando uma coisa, você vem com outra, ou fulano, eu estou falando uma coisa boa de mim, você está falando para mim de outra pessoa.
Será se você não gosta de mim, você não sente nada por mim? Ela vai tentar disfarçar. Ela vai mudar de assunto. Entende? Porque ela quer esconder o sentimento. Ele tange o sentimento. Porque ele é narcisista. Ele já descobriu a respeito de você e dele. E na razão dele, ele tenta esconder os próprios sentimentos. E você não consegue mais convencer essa pessoa de quem é ela. Entende o que Deus está explicando em Ezequiel? Você não consegue mais ajudar essa pessoa. Por quê? Porque mesmo que você diga, ela vai jogar a culpa em você, ela vai fugir do assunto. Então ela só conversa com você a respeito do assunto que agrade a ela. Então você consegue falar com ela a respeito de outras pessoas, não a respeito do que realmente você quer falar, porque ela leva o assunto ao sentido que ela quer se sentir bem, no sentido, na razão que ele busca, porque ele já estudou bem sobre as emoções, o seu comportamento, o que lhe agrada. Então ele vai tentar lidar com você com alguma razão. O narcisista, ele lidar com você com alguma razão, com algum ganho, com alguma vantagem. E mesmo que você descubra e que você tente mostrar a essa pessoa que ela é assim, ela vai negar, ela vai fugir, ela vai botar a culpa em você, ela vai dizer que você não entendeu ela, que não é isso que você está entendendo dela, mas você vai perceber que você só consegue falar com essa pessoa a respeito de outras pessoas. Se você estiver falando mal de outras pessoas, ela interage com você. Mas se você estiver falando de você, quando você começa a contar alguma coisa boa de você, ela vai minimizar o que você está falando. Ela vai desfazer do que você está falando. Ela vai maximizar os sentimentos dela, os problemas dela, porque ela está fugindo e tangendo os próprios sentimentos para que você não descubra realmente o que ele sente. Então isso é o verdadeiro narcisismo. É uma pessoa que ela não aceita falar, ela não concorda, ela não acredita. Então a palavra não entra mais nessa pessoa. Você não consegue convencer essa pessoa de quem é ela, ou que o comportamento dela tá errado, tá feio, tá desagradável, ou que ela não tem sentimentos por você. Você percebe que a pessoa, ela não quer ouvir, ela não quer falar, ela não concorda com você. Você tá falando algo bom de você e ela diz, sabe quem vai gostar desse seu projeto? Do que você tá fazendo? Fulano, ele já bota alguém no assunto. Porque ele não está conseguindo interagir com você, falar do verdadeiro sentimento que ele tem por você. Ele não consegue nem fingir mais de tanto que ele já fingiu e tentou fugir desse sentimento ruim que ele tem. Então ele joga alguém no assunto, ele camufla o assunto, ele foge do assunto e aí você não sabe mais a respeito da pessoa. Por quê? Porque ele é narcisista, porque ele é mentiroso, porque ele camufla os seus próprios sentimentos. Ele não é uma pessoa de verdade, é uma pessoa totalmente de mentira. Por quê? Porque a avareza de coração, quando a Bíblia fala em avareza de coração, é uma pessoa que não tem sentimentos bons, ela não acredita mais em ninguém, ela não sente nada por ninguém, então ela está buscando em você uma satisfação. Ela está buscando em você uma razão. Por isso você percebe que quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você estudar, quanto mais você buscar sobre o ser humano, algumas pessoas começam a se afastar de você. Porque ela já percebeu em você que você mudou, que você está aprendendo, que você descobriu. Então ela não consegue mais fingir na sua presença. A conversa já não agrada mais a essa pessoa. Então, perde o interesse. Ela perde o interesse por você. Se você começa a buscar conhecimento. Porque você passa a não ser mais avarento de coração. Entende? Então, o avarento de coração, que ele vive tangendo as emoções e buscando uma razão de sentir aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, ele só quer ouvir o que ele quer. Ele só concorda com o que ele quer. Então, a conversa vai perdendo o nexo, né? A conversa vai perdendo o sentido. Então, como é que você descobre realmente isso? Quando você começa a falar de você. Quando você conta de você algum projeto, algum sucesso, alguma alegria. Então, quando essa pessoa chega a esse nível de ser avarenta de coração,
que ela não tem mais sentimentos nenhum por você, ele, para não desfazer, ele quer fugir do assunto, ele quer mudar de assunto, ele quer falar mal de alguém. Então você vai perceber que a pessoa, não, se você for falar de você, dos seus problemas, ela vai querer ouvir porque ela se sente bem em ouvir. Porque ali ela está se comparando, ali ela está se vendo melhor. Ela vive competindo com você. Entende? Então agora ela vai lhe ouvir, você vai perceber o brilho no rosto da pessoa e ela vai desfazer do assunto. Ela vai dizer que já sabia isso que você está falando, que todo mundo sabia, porque ela minimiza os seus assuntos, ela rebaixa o seu assunto. Ela quer dizer que você não sabe nada, que ela não saiba, porque é uma pessoa avarenta de coração. Então, quando a Bíblia fala avareza de coração, é uma pessoa avarenta de sentimentos. Você nem consegue mais entrar nela, nem tirar muita coisa dela. Você não consegue mais tirar, porque ela viveu a vida toda tangendo os sentimentos para se sentir bem. Então ela está buscando nas pessoas uma razão e uma satisfação para lidar com alguma pessoa em algum movimento. Em cada movimento, ela sabe até que ponto ela lidar com você, até que ponto ela pode confiar em você e falar com você, né? Então ela buscando, ela encontrou até certo ponto uma razão de lidar com você. Mas para você perceber a falsidade da pessoa que ela é narcisista, é quando realmente você acredita que a pessoa gosta de você, mas ela não gosta. Ela não gosta, por isso ela vai minimizar, ela vai mudar de assunto, ela vai dizer que isso que você conseguiu não é nada demais, que isso que você está falando ela já sabia, ela está o tempo todo protegendo o seu próprio sentimento, para que assim você não perceba o sentimento real que ela tem por você, porque ela já vive fingindo. É uma pessoa totalmente avarenta de coração, avarenta de sentimentos. Ela não tem gratidão, ela não tem amor, ela não tem empatia, ela não sente nada por ninguém. Então ela só lidar com alguma pessoa se ela tiver alguma vantagem com essa pessoa. Senão ela não vê nem razão e nem satisfação. Ela não tem satisfação em lidar com uma pessoa que ela não vê alguma vantagem. Porque ela está buscando se satisfazer com as pessoas, protegendo o seu próprio sentimento, buscando onde ela pode se encaixar. Onde é que ela pode se encaixar? Então demora muito tempo para que você descubra que uma pessoa ela é avarenta de coração, porque você está esquadrinhando o coração do narcisista, o coração daquela pessoa que ela é falsa. Entende? Que ela não é nem sequer invasiva, porque ela não quer que você invada os sentimentos dela. É uma pessoa totalmente rasa e ela não quer invadir os seus sentimentos. Ela está o tempo todo disfarçando para conseguir se comunicar com as pessoas. Ela está o tempo todo protegendo, né? Escondendo, fingindo. E aí quando você realmente tem essa certeza que você nem consegue falar, nem consegue ajudar, nem consegue acordar a pessoa, dizer a ela que ela tem algum defeito, que ela não quer saber, ela quer dizer que já sabe que ela é assim, quer dizer, ela está o tempo todo desfazendo de você, então ela só lidar com você, ela só vai conseguir lidar com você se for para usar você. Se não for para usar você, o que é que eu ganho me dando com essa pessoa? Ela compara, ela mede, ela pesa, ela quer saber se ela pode confiar em estar com você. Por isso ela está tangendo os sentimentos, por isso você vai perceber que não é todo tipo de assunto que você vai conseguir conversar com essa pessoa. Então quer dizer, você só vai conseguir mesmo conversar com essa pessoa se for a respeito das outras. A respeito de você, você só vai conseguir conversar com essa pessoa se você estiver se lamentando. Se você estiver falando dos seus problemas, porque aí ela está se alimentando, dos seus problemas, do que está acontecendo com você, porque ela está se vendo melhor que você, porque ela já se compara com você. Então você vai perceber, eu quero falar algo bom, você está mudando de assunto,
Eu quero falar algo produtivo, algo que aconteceu comigo, ou que Deus fez comigo, ou algo de bom. Ela começa a rebaixar, ela começa a desfazer daquilo ali. Você percebe que não tem fruto. Por que eu estou lidando com essa pessoa? Como assim? A pessoa só tá lidando comigo se for para estar falando mal das pessoas. Se eu estou falando bem de mim, ela não consegue vibrar, ela não consegue sentir, ela não consegue apoiar. Então ela tentou o máximo tanger esses sentimentos para que você não perceba que ele é avarento. Avarento de coração. Não é o avarento do amor ao dinheiro. Entende? É o avarento de coração, é a pessoa que não tem sentimentos bons, que não tem sensação pelo outro, que não vibra na alegria do outro, ele também não vai gostar muito de estar falando. Você está falando dos seus problemas, ele vai dizer, não fala não dos teus problemas, vamos não falar desses assuntos, porque ele não quer sentir. Ele não quer sentir os seus problemas. Muda de assunto, mulher. Tu só sabe falar dos teus problemas, você vai ver o exagero da pessoa porque ela não tá nem aí para os outros. Porque ela só usa os outros. Entende? Então você vai perceber na expressão da pessoa, na carência da pessoa, na avareza da pessoa, que ela tá lidando com você com alguma vantagem, com alguma razão, com alguma satisfação que ele buscou, que ele viu em você. Por quê? Porque ele é narcisista. Porque ele é avarento. Então peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.